Nessa aula, nós vamos abordar alguns conceitos básicos de física nuclear, como o conceito de meia-vida, que são conceitos fundamentais para entendermos as propriedades do núcleo. Então, o primeiro conceito que vamos ver é o conceito de meia-vida. O conceito de meia-vida está intimamente relacionado a como os núcleos que emitem algum tipo de radiação se comportam. Se você colocar uma certa quantidade N0 de um dado tipo de isótopo radioativo num recipiente, nós sabemos que, eventualmente, um núcleo ali dentro vai emitir um tipo de radiação em algum momento, e depois outro núcleo em outro momento, e outro núcleo em outro momento. Então, se você tiver uma quantidade apreciável, da ordem do número de Avogadro, de átomos desse radionuclídeo, então isso quer dizer que a todo momento átomos vão estar decaindo e vão estar liberando algum tipo de radiação. Acontece que uma das características mais fundamentais e mais básicas desse processo, que nós chamamos de processo de decaimento radioativo, é que cada radionuclídeo diferente, cada isótopo radioativo diferente de um dado elemento, ele diminui pela metade, ou seja, metade do número inicial de átomos emite algum tipo de radiação e se transforma em outro elemento, estável ou não, num tempo característico. Esse tempo característico em que a quantidade de elementos daquela espécie cai pela metade é chamado de meia-vida. Então vamos pensar num radioisótopo qualquer, digamos que eu tenha uma certa amostra de polônio 218, que tem uma meia-vida de aproximadamente 3 minutos. Se eu colocar uma quantidade equivalente a um número de Avogadro dentro de um recipiente, em T igual a zero, depois de 3 minutos, eu vou ter apenas a metade da quantidade inicial de átomos de polônio 218. Então, eu teria inicialmente N0 átomos, depois de 3 minutos, que é a minha vida desse elemento, eu vou ter N0 sobre 2, então caiu pela metade, né? Então, se eu esperar mais 3 minutos, ou seja, mais uma meia-vida, eu espero que fique metade da metade. Então, a quantidade inicial se reduza de um fator 4, ou seja, vai para N0 sobre 4. Então, num tempo de uma meia-vida, eu tenho uma redução pela metade, e no tempo de 2 meias-vidas, eu tenho uma redução a 1/4. E se eu esperar mais uma meia-vida, de tal forma a ter 3 meias-vidas, 9 minutos, a quantidade de átomos de polônio 218 que eu vou ter aí vai ser 1/8 do inicial, então vai ter caído de um fator 8, e 4 meias-vidas de um fator 16. Né? Então nós vemos que rapidamente a quantidade vai diminuindo, mas eu tenho como regularidade o fato de que a cada tempo equivalente à meia-vida, o número se reduz à metade. Né? Então isso é uma característica básica e, vamos dizer assim, muito precisa de todo tipo de radionuclídeo. Os radionuclídeos têm meias-vidas diferentes, mas uma vez que eu tenho um tipo específico de radionuclídeo, um tipo específico de isótopo, essa meia-vida vai ser uma constante muito bem definida. Né? Então, para o polônio 218, por exemplo, eu tenho 3 minutos, sempre vou ter 3 minutos, qualquer que seja o laboratório em que eu faço o experimento, em qualquer lugar que o polônio 218 esteja, mesmo que em outro planeta, outro sistema solar, ele vai ter como característica uma meia-vida de 3 minutos, aproximadamente. Então, se nós pensarmos agora qual que é o panorama geral da variação ao longo do tempo do número de átomos que eu vou ter, eu vou ver que a curva que passa por esses pontos que eu defini anteriormente vai ser uma curva com esse perfil aqui,
E a função que descreve essa diminuição é a de uma exponencial decrescente, uma exponencial com o expoente negativo. Então, essa função matemática que vai descrever a quantidade de átomos ao longo do tempo pode ser expressa por essa equação matemática, em que o número de átomos que eu tenho em um determinado instante de tempo vai ser a quantidade inicial vezes uma exponencial decrescente, uma exponencial com expoente negativo. Aqui está o tempo, e eu tenho também uma constante de proporcionalidade aqui, né? Uma constante que está multiplicando o tempo. Evidentemente, essa constante tem que ter dimensão de tempo a menos 1, porque nós sabemos que o que vai dentro da função exponencial, o argumento da função exponencial, tem que ser adimensional, né? Então, isso que acabamos de ver é uma coisa que nós chamamos de lei de decaimento radioativo, e é a fenomenologia que caracteriza basicamente o conceito de meia-vida, né? É muito oportuno lembrar que quando um elemento emite um determinado tipo de radiação, por exemplo, o polônio 218 emite partículas alfa, então, quando o polônio 218 emite partícula alfa, ele não desaparece, ele não evapora, ele não vai para outro universo. Então, o que acontece é que ele se transforma em outro átomo. Então, isso não significa que a amostra vai desaparecer. Não, eu tinha originalmente polônio 218, com o tempo, mais e mais átomos de polônio 218 vão se transformando em outro elemento que seria o chumbo 214. Então, vai diminuindo a quantidade de polônio, inicialmente vai aumentando a quantidade de chumbo, que é o produto de decaimento do polônio, né? E assim com qualquer elemento radioativo, conforme ele vai emitindo radiações, ele vai se transformando em outros elementos e vai ficando na amostra, no recipiente, esse outro átomo que foi originado a partir do decaimento do átomo original, né? De tal forma assim que você não vai ver que vai sumir a sua amostra, né? Ela vai estar ali. Outro conceito básico é o conceito daquele lambda que aparece na exponencial, né? Esse lambda aqui, ele é chamado de constante de decaimento, né? E é o que multiplica o tempo aqui dentro da exponencial, né? Então aqui eu tenho o perfil de como o número de átomos varia no tempo, né? Mas ele é caracterizado por uma constante. Essa constante vai me dar o quão rápido ou quão devagar a amostra leva para se desintegrar, né? Vamos imaginar que em um determinado instante de tempo eu tenha diminuição da quantidade pela metade. Então, esse tempo vai corresponder à meia-vida do elemento. Se eu substituir isso aqui nessa equação, que designa o decaimento, eu posso estabelecer uma relação entre o lambda, a constante de decaimento, e a meia-vida. Então, eu vou supor que o tempo que eu vou considerar é o tempo de uma meia-vida. Então, no lugar do tempo aqui, eu vou colocar t meio, né, a meia-vida. E eu sei que num tempo equivalente à meia-vida, o número de átomos que vai me restar, que é daquele tipo de radionuclídeo, que é o que designa essa letra, os átomos que restam, vai ser N0 sobre 2, ou seja, vai ter decaído metade, mas metade ainda permanece. Então, N0 sobre 2. Então, eu vou ter que, para t igual a meia-vida, eu tenho que N0 sobre 2 é igual a N0 e a menos lambda t meio. Então, aqui nessa equação, reparem que vai cortar o N0 aqui com N0 aqui, né? Que os dois termos dos dois lados da quadrada são proporcionais a N0. Vai sobrar lambda e t meio, então eu posso estabelecer uma relação entre essas duas constantes, né? Então, como que eu tenho que fazer? Aqui vai ficar meio igual a exponencial. Então, para isolar o lambda vezes o t meio, né, para explicitar eles, eu vou ter que sumir com essa exponencial. Uma maneira de fazer isso é aplicar o logaritmo natural dos dois lados da igualdade. Então, aqui eu ficaria com o logaritmo natural
de meio, porque o N0 sumiu, né? Ln de meio é igual a Ln da exponencial. Agora, Ln da exponencial é o próprio argumento. Então, vai ficar menos lambda t meio, que é igual a Ln de meio. Né? Ln de meio é a mesma coisa que menos Ln de 2. Então, o menos que vai aparecer aqui vai cortar com esse menos aqui. Né? Aí eu posso isolar o lambda passando o t meio para baixo. Então, o resultado que eu vou ter dessa operação toda é que lambda é igual a ln de 2 dividido por t meio. Então, nós vemos aqui que lambda e t meio são inversamente proporcionais. Isso significa que quando um é grande, o outro é pequeno. Tá? Bom, a unidade da meia-vida é a unidade de tempo. Ela é uma grandeza que denota tempo. Então, portanto, a unidade que nós vamos ter para o lambda vai ser o inverso de tempo. Né? Então, por exemplo, de novo, no caso do problema 218, o t meio é 3 minutos. Né? Então, a unidade do lambda aqui vai ser minuto a menos 1. Né? Lembrando que se quisermos usar as unidades do sistema internacional, o t meio tem que ser dado em segundos e o lambda em segundo a menos 1. O ln de 2 é um número, né? Seu valor aproximado é 0,693, né? Então, mas é sempre o mesmo valor, a gente considera isso uma constante, né? E isso faz com que o lambda seja inversamente proporcional ao t meio. Bom, dentre os vários nucleídeos existentes, né, centenas de radionucleídeos existentes, ou existentes, eu digo, os naturais, os que estão naturalmente presentes na Terra, e aqueles que são possíveis de se sintetizar artificialmente. Depois nós vamos ver como, né, como que a gente pode produzir radioisótopos. Mas nós podemos pegar alguns exemplos aqui para denotar que a meia-vida e a constante de decaimento têm um intervalo de variação enorme. Nós temos valores muito grandes da meia-vida e valores extremamente pequenos de meia-vida. Por exemplo, para o carbono 14, a meia-vida vai ser de 5.730 anos. Né? Então, razoavelmente longo. Né? Por isso que também nós vamos ver depois que o carbono 14 é muito adequado para se datar amostras arqueológicas, porque justamente você tem que datar a idade de um material cuja idade seja compatível, próximo, né, da mesma ordem de grandeza da sua meia-vida. Então, o carbono 14 é muito útil, né, muito preciso para se medir a meia-vida de coisas que têm milhares de anos de idade. Por exemplo, um vaso que foi confeccionado há milhares de anos atrás. Né? Então, reparem que eu tenho um número grande aqui para a meia-vida, me implica ter um lambda pequeno. Então, daria aqui 1,2 vezes 10 a menos 4 anos a menos 1. Tá? Rigorosamente, nós devíamos usar as unidades do sistema internacional, trabalhar com o tempo só em segundo. Mas como tem uma variação muito grande dos valores numéricos da minha vida, então os físicos nucleares se permitem utilizar ou anos, ou minutos, ou horas, ou segundos, né? Então, eles se sentem à vontade de usar outras unidades também. O Césio 137, por exemplo, que é famoso pelo acidente de Goiânia, que vamos ver também, tem uma meia-vida de 30 anos, portanto, bem menor que a do carbono 14, e, portanto, usando aquela fórmula do slide anterior, nós temos que a sua constante de decaimento daria 0,023 anos a menos 1. Né? Já o plano 218, que já falamos, a meia-vida dele é um pouco maior que 3 minutos, na verdade, né? Que daria um lambda de 0,22 minutos a menos 1. O rádio 226, que foi um dos radionuclídeos que foram manipulados pela Marie Pierre Curie, tem uma meia-vida de 1.600 anos, né? Então quase tão grande quanto do carbono 14, ou na mesma ordem de grandeza do carbono 14,
Então também dá um valor pequeno para a constante de decaimento, né, em anos a menos 1. Já o urânio 238, né, que é o isótopo mais abundante que nós temos de urânio na Terra, ele tem uma meia-vida de 4,5 vezes 10 a 9 anos. Né? É muito engraçado esse valor, porque o valor da meia-vida do urânio coincide com a idade do sistema solar, né, a idade da Terra. Então, isso é uma indicação também que o urânio 238 ele é um datador muito bom quando se trata de amostras geológicas, né, de amostras que foram formadas junto com a Terra, um pouco depois da Terra ter se formado. Né? E a maior parte desses radionuclídeos que apresentamos nessa tabela tem uma meia-vida de anos, mas existem radionuclídeos que têm uma vida muito diferente disso. Por exemplo, o polônio 214 tem uma meia-vida de 164 microsegundos. Você não pode nem pensar nele que ele já decaiu, ele já desapareceu. Né? E, então, se a meia-vida é muito pequena, a sua constante de decaimento, o seu lambda, vai ser muito grande. Né? Bom, já dá para ver por aqui que quanto mais lentamente a amostra que você tem de um dado radionuclídeo demora para decair, quanto mais lenta for esse decaimento, maior é a sua meia-vida e menor vai ser. Quer dizer, quanto mais rápido, menor vai ser a sua meia-vida e maior vai ser a sua constante de decaimento, né? Quanto mais lento for o decaimento, maior a meia-vida e menor a constante de decaimento. De certa forma, a meia-vida, ela indica o quanto que demora para decair, né? E o lambda já ao contrário, já indicaria o quão provável que um radionuclídeo decai, né, num dado intervalo de tempo. É importante entender que a meia-vida não pode se referir a um único átomo. Não tem sentido você falar de meia-vida quando você coloca um único átomo num dado recipiente, né, se isso fosse possível. Quando você tem uma estatística tão baixa, ao ponto de um átomo ou poucos átomos, não é possível se prever quando aqueles átomos vão decair. Né? O decaimento radioativo é um processo nuclear, e sem um processo nuclear e acontecendo num volume tão pequeno quanto do núcleo, né? Lembrando que o raio do núcleo é da ordem de femtometros, ou 10 a menos 15 de metro, nesse âmbito, né, nessa dimensão, os fenômenos são fortemente influenciados pela mecânica quântica, né, pelos princípios quânticos. Então, digamos assim que o núcleo seja muito mais quântico do que o átomo. Né? O átomo já é quântico, mas o núcleo muito mais. E a mecânica quântica, ela tem uma descrição probabilística, né? Então, isso quer dizer que não é possível você determinar em que instante de tempo um átomo em específico vai decair, vai emitir uma radiação e vai se transformar em outro átomo. Mas a única coisa que podemos definir é a probabilidade de que um átomo decaia num dado intervalo de tempo. Então, essa probabilidade é muito bem definida, ela pode ser, inclusive, teoricamente calculada, né? Então, teoricamente, idealmente, a mecânica quântica nos diz que seria possível calcular essa probabilidade, e essa probabilidade ela é proporcional à constante de decaimento. Né? Então, a constante de decaimento ela nos dá o quão provável um átomo decai dentro de um intervalo de tempo. Né? Então, é lógico que tem uma dimensão temporal aí, né? Vai depender do tamanho desse intervalo de tempo, por isso que tem a dimensão de tempo a menos 1, né? Mas de qualquer forma é um número muito bem definido. Né? Então, se eu tenho poucos átomos, digamos que sejam átomos de polônio 218, vamos repetir o exemplo. Né? Então, se eu coloque, digamos, meia dúzia só de átomos dentro de um recipiente de polônio 218, alguns podem cair muito antes de 3 minutos, mas outros podem levar 15, 20 dias, meses,
para decair. Não é possível prever, só temos a probabilidade. Agora, se eu tenho um número muito grande de átomos, como o número de Avogadro, se eu pegar, por exemplo, microgramas, eu vou ter uma quantidade enorme de átomos ali. Então, nesse caso, o número de átomos que eu vou ter vai ser muito bem definido, porque, em geral, o erro, a incerteza que eu tenho no número de decaimentos é inversamente proporcional à raiz quadrada do número de átomos, né? Então, existe uma estatística nuclear que descreve isso, que é a estatística de Poisson, ela nos diz isso, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 100 átomos, eu tenho um erro de 10% na previsão de quando esses átomos vão decair, né? Mas se eu tiver o número de Avogadro, que 10 é 10 elevado a 23, digamos que eu tenha 10 a 22 átomos, né? Então, essa imprecisão vai ser da ordem de 10 a menos 11, que é muito grande, muito pequena, né? É uma precisão muito grande. Então, praticamente, eu poderia dizer que eu teria um decaimento determinístico, né? Posso determinar qual que é o número de átomos que eu tenho em cada instante de tempo, embora nós tenhamos uma teoria que explica isso, que é uma teoria baseada em certezas, que é a mecânica quântica, mas é uma questão de erro estatístico. Bom, existem muitos elementos radioativos, como eu falei, centenas, né? Mas alguns desses elementos radioativos, alguns desses radionuclídeos, são naturais, eles são naturalmente presentes na Terra, né? Um deles é o urânio 238. Então, o urânio 238 ele está comumente presente na Terra, no solo, né? no subsolo, em toda a parte sólida da Terra. Então, se tem uma estimativa global de que em cada tonelada de terra, né, de rochas, se tem mais ou menos 5 gramas de urânio. Esse número varia muito de local para local, mas isso seria uma média mundial, essas 5 gramas. Então, é muito urânio que nós temos em cada parcela de terra, de rocha, né? Então, se nós temos na terra e nas rochas, nós temos nos materiais de construção também, ou seja, nós temos nas paredes das nossas casas, no telhado, né, no forro, nas vigas de concreto, então, todos os materiais de construção. Ou seja, nós estamos cercados de urânio, depois nós vamos ver quais são as consequências disso em termos de proteção radiológica, né? Mas o urânio é um elemento, então, comum na Terra, o urânio 238. Acontece que o urânio 238 ele é um alfa-emissor, e quando ele emite uma partícula alfa, ele se transforma no tório 234. Só que o tório 234 não é estável, ele é instável também, então ele tem uma certa probabilidade de emitir uma partícula beta-. Quando ele emite uma beta-, ele se transforma no paládio 234. E o paládio também é um beta- emissor, então ele se transforma no urânio 234. Reparem que eu comecei no urânio 238 e depois fui para o urânio 234. O urânio 234, por sua vez, é alfa-emissor e vai formar o tório 230. E o tório 230 vai formar o rádio, que forma o radônio. Então, o que nós estamos vendo aqui é que um elemento inicial, ele pode dar uma sequência de vários outros radionuclídeos, né? Então, isso forma o que nós chamamos de série radioativa, né? Então, é uma sequência de átomos que vão aparecendo a partir do decaimento de um átomo anterior. Então, aqui, continuando, o rádio decai por alfa em radônio, radônio 222. O radônio 222 decai por alfa no polônio 218, que é aquele exemplo que nós usamos antes. O polônio 218, ele emite uma alfa e vai para o chumbo 214. O chumbo 214 emite uma beta-, vai para o bismuto 214. O bismuto 214 vai emitindo beta para o polônio 214. O polônio 214 emite uma alfa, vai para o chumbo 210. O chumbo 210 emite beta-, vai para o bismuto 210 e por outra beta-, para o polônio 210. O polônio 210 emite uma alfa, vai para um isótopo do chumbo, né, o chumbo 206, né, que é estável. E aí a série para.
Só que aqui vocês estão vendo algumas setas que são interrompidas, né? Essas setas interrompidas nos expressam que alguns átomos eles podem decair de duas formas diferentes. Normalmente, por exemplo, o polônio 218, ele pode decair tanto por alfa quanto por beta menos. Se ele decair por beta menos, ele vai se transformar no astatínio 218. Só que normalmente é muito mais provável decair de uma forma do que decair de outra forma, né? Então, por isso que aqui está interrompido, porque ele tem uma probabilidade de cair por beta menos, mas é uma probabilidade muito menor do que a probabilidade de decair por alfa, né? Isso significa que ele tem constantes de decaimento específicas para isso, né? Então, a maior quantidade emite alfa e se transforma no chumbo 214 e uma quantidade bem menor se transforma no astatínio 218. E não é só o polônio 218, tem outros elementos também que podem ter decaimentos diversos também, como o bismuto 214. No caso do bismuto 214, é o contrário, é mais provável beta menos e menos provável alfa. Então, dependendo do radionuclídeo, você tem uma variação muito grande da probabilidade deles decaírem de uma forma ou de outra, né? Bom, juntando esses elementos todos, nós temos o que nós chamamos de série do urânio, né? Ela é chamada de série do urânio porque ela, digamos que começaria com o urânio 238, que é o urânio mais abundante, o isótopo mais abundante de urânio que existe na natureza, né? Vamos ver um pouco mais de características dessa série. Lembrando que se o urânio está na Terra, comumente presente na Terra, nas rochas, os seus produtos de decaimento, né, também chamados de elementos filhos, o urânio seria o elemento pai e os demais elementos filhos, eles existem ali na Terra também, eles ficam como composição na Terra, né? Então aqui tem uma tabela um pouco mais completa em que está colocado também qual é a meia-vida de cada um dos elementos e qual que é o nome histórico que esses elementos receberam, né? Porque eles foram descobertos, grande parte deles, no contexto da química, né? Então, esse processo começou na primeira década do século XX, né? Com o Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie, né? Mas ao longo do tempo eles foram continuando, foram aparecendo, foram descobertos outros elementos e os químicos utilizam processos químicos para descobri-los, né? Então, em função disso, eles recebem nomes que vêm da circunstância com que eles são descobertos, né? Somente mais tarde que se teve uma clareza muito grande a respeito da composição dos núcleos desses átomos, né, em termos de quantidade de prótons e quantidade de nêutrons, mas na época que eles foram descobertos, não. Então, às vezes o nome histórico se diferencia do nome do elemento que está na tabela periódica, né? Então, aqui nós temos o tipo de decaimento que esses átomos fazem, e aqui é a meia-vida. Reparem que nós temos elementos de meia-vida muito longa, 10 a 4 anos, 10 a 5 anos, 10 a 9 anos, e elementos de meia-vida muito curta, aqui, por exemplo, 1,5 segundo, 35 milissegundos, né? Tem elementos da ordem de minuto, elementos da ordem de microsegundos, elementos com meia-vida da ordem de dias, quando é dezinho é dia, né? E assim vai, né? E outra coisa interessante que é dada nessa tabela é a energia com que as partículas são emitidas, né? Então, quando é um alfa emissor, essa energia se refere à energia cinética com que a partícula alfa vai sair do núcleo. Então, quando é beta menos, a energia cinética com que o elétron vai sair do núcleo, e assim vai. Bom, reparem também que essa série não começa com o urânio 238, né? Eu tenho elementos aqui anteriores ao urânio 238 que sugerem que o decaimento desses elementos produz o urânio 238. Então, por exemplo, se eu tiver Califórnia 250, o Califórnia 250 ele decai
nesse elemento aqui, que eu não lembro o nome dele, Cm, aí decai no plutônio 242 e plutônio 242 decai em urânio 238. Mas por que chama série do urânio e não série do Califórnio? É por causa da meia-vida, né? Reparem que esse primeiro elemento tem uma meia-vida de 10 a 9 anos, 4,5 vezes 10 a 9 anos, que é um tempo comparável com a idade da Terra. É mais ou menos a meia-vida da Terra, né? Então isso significa que hoje existe a metade da quantidade de urânio que havia no início do Sistema Solar, que havia na época em que o Sistema Solar foi formado, que havia na época que a supernova que explodiu deu origem ao Sistema Solar. Então naquela época havia o dobro do urânio que temos hoje em dia, porque se passou um tempo equivalente a uma meia-vida do urânio. E os elementos que estão aqui para cima, eles têm uma meia-vida muito menor. O Califórnio tem uma meia-vida de 13 anos, o CM uma meia-vida de 4.800 anos e o plutônio uma meia-vida de 3,8 vezes 10 a 5 anos. Então, esses elementos, que também certamente foram gerados pela supernova que deu origem ao Sistema Solar, eles já desapareceram da Terra, né? Mas o urânio ainda não desapareceu. Então, se nós formos pegar uma rocha e fazer uma análise de alimentos, né, usando um aparelho chamado de espectrômetro de massa, nós vamos poder medir a quantidade relativa de cada isótopo presente. Nós vamos ver que não tem esses três primeiros, né? que o primeiro mesmo é o urânio 238 nessa série aí, né? Então por isso que essa série é chamada de urânio 238, né? Outra característica importante dessa série, que está designado aqui, às vezes ela é chamada de série 4N mais 2. Por que 4N mais 2? Reparem que, pelo que vimos até agora, esses radionuclídeos eles podem decair por alfa, beta e gama. Então, se eles decaem em alfa, a massa atômica diminui de 4 unidades, porque quando você tem emissão de uma partícula alfa, o núcleo perde 2 prótons e 2 nêutrons, então perde 4 unidades. Então, você tem uma transformação de 4 unidades. Quando você tem um decaimento beta, a massa atômica não se transforma. E quando você tem decaimento gama, também não. Lembrando que o decaimento gama acompanha esses outros decaimentos, né? Normalmente, quando um átomo, principalmente o decaimento beta, emite uma partícula radioativa, ele não fica no seu estado de menor energia, ele fica no estado excitado. E aí ele precisa emitir uma gama para ir para o estado fundamental. Então, tem gama aqui também, mas vamos dizer assim que aqui a ênfase dessas tabelas é na decaimento alfa e beta, né? Então, os decaimentos alfa, beta e gama somente podem mudar a massa atômica em 4 unidades, né? Já que beta e gama não mudam a massa atômica. Então, todos esses elementos aqui têm, vamos dizer assim, são múltiplos de... A massa atômica desses elementos é múltipla de 4N mais 2, onde N é um número inteiro, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o radônio 222, né? Aqui está a massa atômica dele, seria 222. 220 é múltiplo de 4N, né? Se eu pegar o 4 e multiplicar por 50, se o N for 50, o 4N dá 220. E 222, então, vai ser 220 mais 2. Então, todos esses números aqui, a massa atômica deles é tipo 4N mais 2, onde N é um número inteiro, né? O que diferencia um do outro é o N, né? Vai ser números inteiros diferentes. Mas todos podem ser, a massa atômica de todos pode ser igualada a esse termo aqui, né? Então, isso é uma característica dessa série. Outra série radioativa natural é a série do tório, né? Então, a série do tório é uma série em que, digamos assim, começa com o tório 232. O tório 232 é um elemento de uma meia-vida muito longa. A meia-vida dele é da ordem de 10 a 10 de anos, né? Repare que os elementos que estão acima dele
tem meias-vidas, algumas meias-vidas longas, mas meias-vidas curtas comparadas com a idade da Terra, que é 10 a 9 anos. Então, mesmo esse urânio 236, que é o isótopo do urânio, ele tem uma vida de 2,3 vezes 10 a 7 anos. Então, existem pequenas quantidades dele, né, quantidades muito menores que do tório, hoje em dia, na Terra. Né? Então, o tório também está presente nas rochas, no solo, no subsolo, né, na parte sólida da Terra como um todo. Né? E as características dessa série são semelhantes em termos de que um elemento decai e dá origem a outro elemento, esse outro elemento também é radioativo, vai decaindo e dando origem aos demais, e também uma diversidade em termos de se é alfa emissor, se é beta emissor, alguns podendo emitir os dois, e uma grande diversidade também de meias-vidas diferentes e energias da partícula emitida diferente. Essas energias que estão aqui vão ser muito importantes quando nós estivermos estudando cálculo de dose, elas vão ser fundamental para calcular a dose. Né? Os elementos da série do tório, a massa atômica deles se caracteriza como 4N. Então, todos eles, a massa de todos eles é proporcional a 4N, onde N é um número inteiro. Então, por exemplo, o rádio 228, eu tenho que 220 é proporcional a 4N, como a gente tinha colocado, então 50 vezes 4 dá 220, mais 51 vezes 4 vai dar 224 e 52 vezes 4 vai dar 228. Então isso aqui seria para N 52. Então todos esses elementos aqui, a massa deles pode ser igualada a 4N, né? E finalmente, mas não tão finalmente, a série do actínio, que seria a última série natural que nós temos na Terra, né? Então, a série, ela é nomeada não porque o actínio é o primeiro elemento, na verdade o primeiro elemento é um isótopo do urânio, né? Que tem meia-vida quase igual à idade da Terra, de 7 vezes 10 a 8 anos, né? Então, portanto, tem muito na natureza, mas que tem como um dos elementos o actínio 227, que foi o elemento que deu nome à série, né? Diferentemente das demais, as massas atômicas desses elementos são tipo 4N mais 3, né? Então, você vê que cada série radioativa tem uma designação de massa diferente, né? Então, a série do urânio 4N mais 2, a série do tório 4N e a série do actínio 4N mais 3. Mas espera um momento, 4N mais 2, 4N, 4N mais 3, está faltando um, não está? A que estaria faltando seria a 4N mais 1, só que a 4N mais 1 não existe na natureza. Se ela não existe na natureza e seria possível teoricamente encontrar elementos que seriam tipo 4N mais 1, né? Por que não eu poderia ter um núcleo com uma massa atômica? Olha só a história da terminologia, eu estou chamando núcleos com massa atômica, né? É uma coisa incoerente do ponto de vista físico, mas é assim que a gente fala, porque a gente mantém os nomes do ponto de vista histórico. Mas é perfeitamente possível ter núcleos cuja massa atômica seja tipo 4N mais 1, né, que é o que estaria faltando. Né? Então, por que não? Eu não poderia ter urânio 231, urânio 232, urânio 233, urânio 234, urânio 235, 236, não é nenhum impedimento de, se possível, a existência de todos esses núcleos durante um certo intervalo de tempo. A resposta do porquê nós não temos essa série naturalmente, a série 4N mais 1, não a do actínio, a 4N mais 1, é porque os seus constituintes são elementos de meia-vida relativamente curta, ou seja, meia-vida curta em relação à idade da Terra. Então essa série seria a série do Netúnio. Embora ela não exista naturalmente na Terra, ela pode ser produzida em laboratório, né?
uma maneira é bombardear outros núcleos com nêutrons. Então, eu vou ter o surgimento de alguns elementos que teriam a característica de 4n mais 1. Então, se você for reparar na meia-vida deles, não tem nenhum elemento cuja meia-vida seja comparável com a idade da Terra. Veja bem, aqui é 10 a 6 anos, 10 a 5 anos, estou pegando os de meia-vida mais longa. Tem um elemento aqui de 10 a 19 anos, mas como ele é raramente formado, né? E seria quase o último, né? O penúltimo elemento dessa série, né? Sempre a série termina num elemento estável, é claro, quando para a cadeia de decaimentos, né? Então, na verdade, esse bismuto 209 é quase estável, mas por outros motivos existem poucos na natureza, né? Então, é uma série, como nós não temos aqui elementos como meia-vida comparável com a idade da Terra, nós não temos essa série, exceto em quantidades mínimas, né, na crosta terrestre, no núcleo terrestre, né? Então, essas são as noções básicas, né, os dois, talvez, conceitos mais importantes da física nuclear, que é a meia-vida e, consequentemente, a constante de decaimento. E aqui nós vemos, né, em resumo, que os diversos radionucleidos existentes na natureza ou possíveis de existir mediante fabricação artificial, eles têm uma grande variedade de modos de decaimento e meias-vidas também, né? Então, em seguida, aqui no nosso curso, nós vamos ver um pouco mais em detalhes em como avaliar quantitativamente a quantidade de radionucleidos quando nós temos uma série, quando nós temos vários radionucleidos que perfazem uma cadeia de decaimentos.